Presença do Pascoal Santula, ele que é o secretário de Finanças aqui da capital. E o assunto é IPTU. Secretário, seja bem-vindo comigo. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Guinello. Bom dia a todos os ouvintes dos telespectadores da SBT Comunidade. Secretário, nós estamos vendo uma grande movimentação por parte da Prefeitura em torno do IPTU. Aliás, hoje é a data limite para obter descontos. Quais são as novidades, secretário? Guinello, na realidade, a data fixada em lei é 30 de abril como sendo a última data. Mas, atendendo a pedido da Associação de Servidores do Poder Público Estadual, o prefeito Mauro Mendes sensibilizou a equipe da Fazenda no sentido de que nós pudéssemos prorrogar o prazo ofertando as mesmas condições anteriores, ou seja, mantendo o desconto de 12%, passando a data de vencimento do dia 30 de abril para o dia 30 de março para o dia 11 de abril. Porque hoje, dia 30 de março, nós até vimos aí alguns anúncios sendo feitos pela própria Prefeitura, que até hoje o morador, o contribuinte teria condições de obter um desconto de 12%. Então, esse desconto de 12% foi prorrogado. Foi prorrogado... Para dia 30? Não, para o dia 11 de abril. 11 de abril. 11 de abril. Então, até 11 de abril... Na realidade, essa iniciativa ela deve-se ao fato de que o governo do Estado estará pagando os seus servidores no dia 31 e também para que nós possamos beneficiar os empregados da iniciativa privada, que recebem no 5º dia útil do mês subsequente. Entendi. Ou seja, no mês de abril, os empregados da iniciativa privada, eles estariam recebendo no dia 8. Como o dia 8 é feriado, é aniversário da nossa querida Cuiabá, automaticamente foi prorrogado para o dia 11. Somente a primeira parcela. Perfeito. Mantendo-se o desconto dado para quem pagou no dia 30. Perfeito. Secretário, quanto a Prefeitura pretende arrecadar neste ano de 2016? A expectativa da Prefeitura, nós temos duas metas. Uma meta do recebimento à vista e a outra meta do recebimento parcelado. Para o recebimento agora, no dia 30, e que foi prorrogado para o dia 11, então, ou seja, até o dia 11, nós temos uma expectativa de arrecadar 60 milhões. Certo. E com o parcelado, nós temos uma expectativa de arrecadar 80 milhões. Ou seja, em torno de 140 milhões de reais. Exatamente. A nossa meta para o exercício 2016, com o Imposto Predial Territorial Urbano, é na ordem de 140 milhões. Ano de 2015, nós atingimos quais valores, secretário? Em 2015, nós arrecadamos 106, quase 107 milhões. Então, nós estamos falando de um crescimento aí interessante para este ano. Na realidade, nós temos uma expectativa, de um crescimento em termos de valores aí na ordem de 22%. Isso, na realidade, não significa que nós aumentamos o tributo nesse percentual. O tributo ele só foi corrigido monetariamente pela inflação, utilizando-se o indicador do IPCA. Então, nós corrigimos monetariamente 9,93. Mas você vai me perguntar, né, Guinello? Mas, Pascoal, 9,93 em 106, 10%, nós estamos falando de 127. Sim. Você está me falando 140. É que, na realidade, nós incorporamos na planta um elevado número de imóveis que não estavam na planta de valores. Algumas regiões, alguns loteamentos novos, programas da Minha Casa Minha Vida. Deixa eu dar um exemplo. Santa Terezinha. Sim. É um loteamento grande que no ano anterior ele não estava. Não fazia parte da planta de valores do município de Cuiabá. Então foram incorporados muito novos imóveis.
Outro fator é que a prefeitura atualizou vários imóveis já existentes. Vou te dar um exemplo. O cidadão, ele vem e faz um habite e constrói uma casa de 200 metros quadrados. Você sabe muito bem que nós, brasileiros, temos uma política de fazer o famoso puxadinho. As reformas. Exatamente, as reformas. Então, aquele projeto que inicialmente foi lá registrado por 200 metros quadrados, hoje, na realidade, ele fez uma edícula lá no fundo e construiu mais 50 metros quadrados. Então, o imóvel dele passou de 200 para 250 metros quadrados. A prefeitura, através de um trabalho de campo, né, ela atualizou esse imóvel na planta. Será então isso daí, só para nós entendermos, eu até quero voltar depois falando sobre inadimplência, mas já que o senhor entrou nesse assunto, porque nós temos recebido, secretário, muitas reclamações. A prefeitura fala que houve apenas um acréscimo de 9%, de 8 ponto alguma coisa e tal, quando na verdade o IPTU veio aqui, ó, com mais de 30% de aumento. Entendeu? E como é que justifica isso aqui? Então nós estamos falando exatamente desse trabalho que a prefeitura está fazendo, que às vezes não chega a conhecimento da população, secretário? Na realidade, a prefeitura atualizou aproximadamente quase 8 mil imóveis. 8 mil imóveis? 8 mil imóveis, né? Agora, nós focamos esse trabalho, a Fazenda Pública Municipal focou esse trabalho nas grandes avenidas, nos condomínios verticais, nos condomínios horizontais e principalmente nos condomínios verticais, nós passamos a tributar as áreas de uso comum, dividindo proporcionalmente a cada morador. Vou te dar um exemplo. Isso é legal, secretário? Isso é perfeitamente legal. Porque não era assim o sistema de cobrança do IPTU. Não, na realidade a prefeitura cobrava de forma errada. Vou te dar um exemplo. O morador do condomínio Alphaville, né? Ele tem lá uma academia, ele tem lá uma quadra de tênis, ele tem lá piscinas, campos de futebol. Exatamente. Essas áreas, elas também são áreas construídas e também são tributáveis. É que antigamente ela não era dividida pelos condôminos daquele condomínio. E hoje a prefeitura passou a tributar essas áreas e dividir isso proporcionalmente a cada morador. Por isso ele vai verificar que no carnê desse ano tem uma diferença em relação ao carnê do ano anterior, um pouco maior do que 9,93, mas é porque nós atribuímos as áreas de uso comum, também rateando entre esses moradores. Secretário, voltando aqui à questão do recebimento. Qual a inadimplência hoje dos valores que deveriam ser arrecadados pelo Imposto Predial e Territorial Urbano? A inadimplência, historicamente, Cuiabá, ela tem evoluído, né? A Fazenda Municipal, a Prefeitura Municipal de Cuiabá, ela tem evoluído no seu sistema de arrecadação do Imposto Predial Territorial Urbano. Nela, é importante frisar que Cuiabá é o município que tem o segundo menor IPTU do Brasil. Menor que Cuiabá, somente a cidade de Vitória, que é 0,39. Cuiabá cobra 0,4. Se você olhar as nossas cidades vizinhas, nossas co-irmãs, Campo Grande tem um tributo variável de 1 a 3%. Goiânia é 2%. Brasília é 2%. Palmas é 1%. Cuiabá é 0,4%. Então, eu sempre gosto de frisar isso, faço questão de frisar isso. Inclusive, em novembro do ano passado, a revista Veja fez uma pesquisa
com as principais capitais, as principais cidades do país, e nós estamos lá em segundo lugar como o menor imposto predial territorial urbano. O que acontece em Cuiabá em relação à inadimplência é que nós temos uma inadimplência muito localizada no imposto territorial e não no predial, ou seja, nos proprietários de grandes terrenos. Os proprietários de grandes terrenos, eles não pagam regularmente, diferentemente do contribuinte que tem uma casa, que tem um apartamento. Essa é a grande discussão, secretário, porque o que nós estamos vendo acontecer e ouvimos também é exatamente isso. O cidadão que mora lá na periferia ou num bairro mais humilde, ele não tem toda a infraestrutura que deveria ter, ele está pagando o seu imposto, né? E os serviços quase sempre não chegam na mesma velocidade. E já em locais mais valorizados, está lá aqueles terrenos sujos, né? Não identificados, obviamente, e ficam abandonados e acaba sendo uma tremenda dor de cabeça para a região. E o senhor fala agora, estes são os que mais estão dando problema. O que tem que ser feito, secretário? Na realidade, o município, através da Procuradoria Fiscal, tem adotado todas as medidas legais possíveis e cabíveis no sentido de apertar o cerco contra o contribuinte inadimplente, contra aquele contribuinte que tem essas áreas de forma especulativa, né? Lamentavelmente, eu digo lamentavelmente, a Câmara de Vereadores não aprovou, né, a planta genérica de valores, porque a alegação é de que o município estava querendo majorar em 30%, 40% o IPTU dos munícipes de Cuiabá. Isso não é uma realidade. A planta genérica de valores apresentada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ela vinha para corrigir as distorções que existem no mercado. Essas grandes áreas, né? Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar uma área aqui na Avenida Rubens de Mendonça, o metro quadrado mais caro de Cuiabá, né? Esse metro quadrado, na planta de valores de Cuiabá, para fins de IPTU e para fins de ITBI, ela está na ordem de R$ 2.500 o metro quadrado. Nenhum proprietário de terreno nessa região vende o metro quadrado por menos de R$ 6.000. Isso é um absurdo, secretário, que o senhor está falando, sabe por quê? O senhor falando assim, eu começo a ver moradores, volto a falar, de bairros mais simples, mais humildes, que, segundo o próprio senhor disse, são os que acabam honrando os seus compromissos, pagando em dia o seu IPTU. É totalmente desproporcional, chega a ser muito ruim ouvir que o pobre paga, que o trabalhador paga e os especuladores, eles se sentem neste momento totalmente à vontade no quesito aí do cumprimento das suas obrigações. E aí o senhor me fala, a Câmara Municipal, ao invés de ser parceira da população, ao invés de ser aliada da Prefeitura para corrigir esse erro equívoco que tem prejudicado a todos, ela é contra. Não, na realidade, o que acontece é que os grandes proprietários de áreas normalmente são pessoas jurídicas, tá? Essas áreas normalmente elas não estão em nome de pessoas físicas, Sim. estão em nome de pessoas jurídicas. Sim. Essas pessoas jurídicas, elas têm bons escritórios de advocacia e elas fazem um planejamento tributário, ou seja, elas não pagam no exercício do fato gerador, então protelam isso e entram normalmente na justiça. Isso é um absurdo o que o senhor está falando. É inaceitável isso daí, sabe? Usar dos recursos da lei para fazer uma manobra
uma manobra como essa prejudicando a cidade de Cuiabá. Isso, a Câmara Municipal tinha que rever, acho que tem que discutir isso daí com mais profundidade, com mais, tem conhecimento, eu diria assim, com mais conhecimento, né, secretário? Na realidade, nós, né, no Poder Executivo, temos feito aquilo que, nos é permitido pela lei. Ou seja, nós estamos executando, nós estamos protestando, estamos entrando com processos agora de perdimento do imóvel, né, de compensação, aquele devedor contumaz que não nos paga, nós estamos efetivamente buscando receber dentro daquilo que a legislação permite. Certo. É claro que um processo de execução, um processo de perdimento de um imóvel, ele é um processo demorado, ele não é um processo célere. Sim. Secretário, quais são os planos de investimento com esta arrecadação aí na ordem de 140 milhões de reais? Aonde vão ser gastos este dinheiro arrecadado do IPTU? Olha, dando continuidade naquilo que foi feito nos exercícios anteriores, basicamente os recursos da fonte 100, que é o caso do recurso do IPTU, do Imposto Predial Territorial Urbano, ele é alocado em obras de infraestrutura, ou seja, ele é alocado para a Secretaria de Obras, para asfalto, para galerias fluviais, ele é alocado na construção de novas unidades educacionais, novas creches, novos CMEs, né? Porque na realidade o dinheiro não é só do governo federal, existe uma contrapartida do município, alocado na área de assistência social, na abertura de novas unidades de apoio e de assistência, novos CRAS, novas casas de atendimento a crianças, a esposas que foram objeto de violência doméstica. Então, hoje a prefeitura tem várias casas que atendem essa população, né, e que são custeadas com os recursos da Fonte 100. Secretário, só para a gente finalizar rapidamente, como é que o senhor está assistindo essa queda de braço na área da saúde e a área de médicos, e a prefeitura agora anuncia que vai cortar, obviamente, o pagamento destes faltosos, uma vez que a Justiça já decretou a ilegalidade desta paralisação? Olha, a gente vê com bastante preocupação, porque na realidade o atual sindicato dos médicos de Cuiabá, né, ele não tem a representatividade de toda a categoria. Então a gente verifica que alguns segmentos estão trabalhando normalmente e outros não estão trabalhando. Eu acho que o posicionamento da Secretaria de Saúde, cortando o ponto daqueles médicos faltosos, está estritamente dentro da legalidade e do ponto de vista político correto. Porque você não pode beneficiar aqueles que não estão dando a sua contraprestação. A remuneração média de um médico em Cuiabá, ela está dentro dos padrões nacionais, tá? Ela é uma remuneração justa, correta. A prefeitura tem uma política de pagamento de salários em dia. Hoje, diferentemente de anos atrás, a prefeitura paga os seus salários em dia, inclusive até antecipa. Então não é justo que a população seja penalizada por uma questão pessoal da presidente do Sindicato dos Médicos. Perfeito. Conversamos nessa tarde com o secretário de Finanças do município de Cuiabá, Pascoal Santullo. Obrigado, secretário, pela sua participação. Vamos, obviamente, ficar na expectativa de uma boa arrecadação e bons serviços a serem prestados para a população. Obrigado, viu? Com certeza, eu que agradeço e muito obrigado a todos os telespectadores do SBT Comunidade.